A paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao nosso culto de ensinamento bíblico, oferecido pela nossa Igreja Axa, onde o Senhor é o nosso rochedo. Nós estamos tratando de um assunto onde o tema é a sexualidade. Nós abordamos na primeira aula, baseado no livro de Gênesis, capítulo 1, verso de número 28, onde está escrito: Deus vos fez férteis e multiplicai-vos. Dentro deste versículo, nós falamos que a bênção da procriação estava estabelecida por Deus entre um homem e uma mulher, e também abordamos não só a procriação, mas a satisfação mútua entre um homem e uma mulher, abençoando então o relacionamento sexual. Comentamos também o livro de Cantares de Salomão, que de uma maneira poética, Salomão ele traz detalhes de sua intimidade com a sua esposa. E isso está relacionado no livro de Cantares de Salomão. E também abordamos que quando entra o pecado, ele vem para amaldiçoar aquilo que Deus, tinha estabelecido como bendito. A aula de hoje nós vamos estar falando quando o sexo se torna pecado. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando a partir de agora. Quando o sexo se torna pecado? O sexo se torna pecado quando ele é realizado fora do matrimônio, fora do casamento. E o pecado ele entrou justamente para aniquilar aquilo que Deus tinha feito de bom. No início, no original, Deus tinha abençoado a relação sexual, mas tudo num contexto dentro do matrimônio. E o pecado ele assume e ele traz esta mancha no relacionamento quando ele é praticado fora do casamento. E quando ele é praticado fora do casamento, ele traz a imoralidade. E trazendo a imoralidade, ele traz, o juízo de Deus. A Bíblia também diz, nos contextos aonde se menciona este assunto, sexualidade, que todas as vezes que isto ocorre e deve-se ocorrer dentro do relacionamento matrimonial. Homem e mulher casados. Mesmo dentro do casamento, também pode-se tornar o sexo pecado. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando o homem desonra a mulher ou quando a mulher desonra o homem, fugindo da legitimidade bíblica, dos padrões bíblicos. Isso se torna imoral perante ao nosso Deus, porque traz uma desonra humana. Terceiro ponto, o pecado dentro do casamento, ele pode ocorrer com a ausência da relação sexual entre o homem e uma mulher. Isso significa que em uma relação entre marido e mulher, o sexo é legítimo e abençoado. E também um mandamento. O apóstolo Paulo, ele traz um tema muito detalhado sobre isso. Paulo escreve que o marido e a mulher devem pagar um ao outro a devida benevolência. Isto porque a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, e da mesma forma o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então o apóstolo completa: não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento,
aprovando um ao outro durante um certo tempo, para que se dediquem em oração. Depois, unam-se novamente, para que Satanás não vos tente por não terem domínio próprio. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 7, verso de número 3 e verso de número 5. Então, nós precisamos ter uma ética, uma conduta cristã dentro deste assunto quando é tratado a relação sexual. A relação sexual dentro do casamento é bênção de Deus, mandamento de Deus. Por isso que o seu leito ele passa a ser imaculado, abençoado. E a prática que eu digo sexual fora do casamento, é fornicação, imoralidade. E dentro deste assunto ainda, onde se torna pecado, é esbarrar em algumas situações onde nós vamos trazer pesar tanto para a mulher para como o homem. É por isso que a Bíblia ela se autocompleta. Ela deixa estabelecido de qual maneira que você deve praticar, de qual maneira você deve se satisfazer, tanto o homem como a mulher. Eticamente falando, nós podemos enxergar a sexualidade também pautada na palavra de Deus. A ética cristã, quando aborda o assunto sexualidade como uma bênção dentro da união matrimonial, ela alcança a realização não só do casal, mas também alcança a bênção de Deus no mundo espiritual. Então, quando você se relaciona com uma mulher dentro do casamento, a intimidade ela é tão profunda que Deus mesmo na palavra, em sua palavra, diz que ele não enxerga mais dois, mas ele enxerga uma só carne. De tão profundo que é se relacionar dentro do padrão bíblico. Louvado seja Deus por isso. De contrapartida, muitos que não têm esse entendimento traz constrangimento, traz perturbações por ter vivido relacionamentos e mais relacionamentos aonde não há uma satisfação da alma. E é justamente isto que eu quero comentar com você. No livro de Gênesis, capítulo de número 35, tem um relato aonde um homem e uma mulher dentro do santo matrimônio, quando eles se relacionam, as suas almas, elas se encaixam, se realizam, se contentam. É por isso que muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas são afligidas, porque não tem a bênção de Deus no mundo espiritual. Mas nós que servimos ao Senhor Jesus, que seguimos a palavra de Deus dentro de uma clareza bíblica e espiritual, nós somos abençoados.
Por isso que nós precisamos a cada dia aplicar a palavra sobre a nossa história, a maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de se relacionar dentro do casamento, para que você seja abençoado e a bênção de Deus seja estabelecida sobre a tua vida. Então, meus amados irmãos, o sexo é fundamentado para um casamento feliz e equilibrado. Isto traz a ética cristã e supera a ideia apenas do desejo sexual desenfreado e sem mencionado muitas das vezes. Por que eu digo isso muitas das vezes? Porque este assunto ficou por tempos e tempos como obscuro, mas hoje, graças à luz da palavra de Deus, nós podemos falar com mais propriedade, clareza e ensinando os jovens a não errarem. E isto é muito bom para que um jovem ou uma jovem, quando eles servem ao Senhor dentro da casa de oração, eles pratiquem então a oração, a confirmação de Deus, para que se unam, trazendo a bênção de Deus dentro do casamento, se guardando até então, para que se permaneçam puros e assim, realizando o casamento, um venha se entregar ao outro, trazendo então a união estável, o complemento, um complementa o outro, ou um completa o outro, e a bênção de Deus vai ser estabelecida. Desta maneira, Deus faz questão de abençoar. É por isso que nós orientamos que aos jovens eles venham se preservar. Porque uma coisa é, quando você leva a bênção do Senhor, Deus move o céu e a terra ao seu favor. O escritor aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 4, registra que a sexualidade é uma dádiva de Deus. Ela deve ser aproveitada sobre a diretriz dada pelo Senhor. Ele apresenta então o propósito de Deus para a sexualidade e o casamento. E está escrito desta maneira: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado e puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isto mostra mais uma vez que nós precisamos nos guardar debaixo da palavra, debaixo da Santa Escritura. Eu quero trazer um comentário e uma vivência. Nos dias de hoje, até parece que nós comentamos este assunto é um exagero, mas na realidade é uma ponta do iceberg que pode iluminar muitos jovens. Por que eu digo isso? Porque o fato de não falar, não trazer esse ensinamento, pode nos levar a grandes consequências, como por exemplo um relacionamento imaturo
não abençoado por Deus, mas dentro desse relacionamento nasce-se um filho ou uma filha. E isso é muito constrangedor. Além de ser constrangedor, é um peso tanto para o homem para com a mulher. E nós queremos minimizar tudo isso para que você que está assistindo este vídeo possa ser abençoado. Eu não estou aqui para dizer que você está em pecado, não, não. Também não estou aqui para colocar nem uma interrogação sobre a sua cabeça, não. Eu quero que você seja abençoado dentro dos padrões bíblicos, para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. E você não vai precisar correr das bênçãos de Deus, mas as bênçãos de Deus vão correr ao teu favor, porque Ele continua no seu alto e sublime trono. Ele não saiu de lá. E se Ele deixou a palavra de Deus e ela está se cumprindo, é para que a gente venha aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Isso é uma regra de vida. Agora, eu me deparo com muitos jovens perturbados que praticam relacionamentos sexuais dentro da igreja. E quando você comete um relacionamento sexual com outra pessoa, há uma ligação das almas muito profunda, onde vai te trazer uma inquietação, uma insatisfação, até porque o pecado vai estar sendo gerado, é imoral, é reprovado por Deus. E se você está nesta condição, peça perdão ao Senhor, se policie, entre dentro da palavra de Deus, siga os moldes que a Bíblia nos traz em toda maneira de viver. Os jovens, eles não são praças públicas, onde o lixo é jogado. Uma jovem deve prezar pela sua pureza. Um jovem deve prezar pela sua pureza. O mundo não é o nosso exemplo. O nosso exemplo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então aquilo que Deus fez e abençoou, Ele quer para a tua vida, para a tua casa e para o teu relacionamento. Então, em nome de Jesus, vamos estar conforme a palavra de Deus nos orienta. Então, encerramos por aqui esta segunda aula e estaremos dando sequência em novos assuntos. Espero que você tenha sido abençoado, espero que isso acrescente um pouquinho mais sobre o teu entendimento. Em nome de Jesus, eu quero orar. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, falando da Tua Palavra. Que aqueles que ouvirem até o final possam ser abençoados. E abençoados, ó Deus querido, a Sua bênção possa ser estabelecida. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, meus amados irmãos. Deus te abençoe.